Olá! Hoje faremos uma breve leitura do Plano de Estudo Tutorado Comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais dos anos iniciais. Então, esse material foi preparado do primeiro ao quinto ano. Então, dessa forma, alguns conteúdos não serão aprofundados, somente para conhecimento geral. É muito importante saberem que esse material, esse estudo do Plano de Estudo Tutorado 300 anos, ele tem a carga horária de 100 horas. Então, é muito importante que sejam feitos os estudos deles, realizadas as atividades, porque é uma carga horária muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tem uma carta de apresentação, vou ler para vocês. Olá, estudante e responsáveis. O Estado de Minas Gerais completará 300 anos no próximo dia 2 de dezembro. Assim, para celebrar essa data e homenagear o nosso Estado durante o mês de novembro, sua escola terá uma programação super especial. Nesse período, você vai ser desafiado a investigar as principais características do seu município, destacando suas belezas naturais, as tradições culturais de sua população e suas atividades econômicas, sejam elas comerciais, industriais ou agrícolas. Nesse período, a sua escola contará com um cronograma especial, na qual sua professora irá abordar o tema 300 anos de Minas Gerais, dentro dos diversos componentes curriculares. Além disso, esse assunto também será tratado em algumas aulas do programa Se Liga na Educação. Para vivenciar essa experiência de muito aprendizado sobre o estado de Minas Gerais, você será desafiado a reconstruir a história de Minas Gerais, identificando os fatos, os tempos que ocorreram e os sujeitos envolvidos, comparar, relacionar e investigar o que mudou e o que permanece até hoje, contar o que já sabe, o que vem observando no seu dia a dia e o que está aprendendo de novo, contar com a colaboração de seus familiares para relembrar a história de Minas Gerais, os costumes e tradições, principalmente do local onde você vive, e elaborar um desenho que demonstre o que Minas Gerais representa para você. Explore o material e divirta-se enquanto aprende. 300 anos de Minas Gerais. Por dentro da história, Minas nasce em berço de ouro. O desbravamento da localidade, que hoje compreende o estado de Minas Gerais, na região sudeste, atualmente composta por 853 municípios, se iniciou no século XVI por meio do trabalho dos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. No início do século XVIII, a região se tornou um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a metrópole Portugal a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, causando tensões que culminaram no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Apesar dos avanços da produção agrícola de açúcar, fumo e algodão na região, a mineração permanecia preponderante na economia do estado, impedindo, de certa forma, o desenvolvimento de outras atividades econômicas de exportação por muitos anos. O lento avanço da economia de Minas, como de toda a colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café. A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente responsável pelo povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. A prosperidade trazida pelo café motivou um primeiro surto de industrialização, reforçado mais tarde pela política protecionista implementada pelo governo federal após a proclamação da República em 1889. As indústrias daí originárias eram de pequeno e médio portes, concentradas principalmente nos ramos de produtos alimentícios, laticínios e açúcar, têxteis e siderúrgicos.
No setor agrícola, em menor escala, outras culturas também se desenvolveram, como o algodão, a cana-de-açúcar e os cereais. O predomínio da cafeicultura se alterou gradualmente a partir de 1930, com a afirmação da atual tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na década de 1950, por um processo de substituição de importações, a indústria ampliou consideravelmente sua participação na economia brasileira. Foi na década de 1970 que a economia mineira passou por mudanças estruturais graças a um grande volume de investimento. Vamos falar um pouquinho agora do ciclo da mineração e o povoamento do estado. A exploração da riqueza baseada na mineração desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões do Brasil colonial no século XVII, ocasionando o aumento da densidade populacional e a circulação de pessoas escravizadas no território. Nesse contexto, destacamos Ouro Preto, por ter sido a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Isso aconteceu em 1980. Localizada na região central de Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, o maior e mais significativo acervo da arquitetura e da arte no período colonial de todo o Brasil. A região foi povoada na última década do século XVII, com a descoberta do ouro no leito de um córrego, sendo batizada inicialmente como Povoamento de Vila Rica de Albuquerque, isso em 8 de julho de 1711. Rico e desenvolvido na exploração do ouro, o povoamento teve seu apogeu entre 1730 e 1765, quando se consolidou como um centro urbano com uma população estimada em 25 mil habitantes. Ali, projetaram-se dois dos maiores artistas do período colonial, o arquiteto, escultor e entalhador Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Taide. Vila Rica se tornou a capital de Minas Gerais em 1721, congregando um grande acervo cultural para a humanidade. Em 1823, em razão da coloração escura das pedras de ouro descobertas na ocasião do povoamento na região, recebeu o nome de Ouro Preto. Permaneceu como capital do estado até 1897, quando esta foi transferida para Belo Horizonte. Vamos ver algumas curiosidades sobre as regiões da Rota do Ouro. Então, a primeira cidade que temos aqui é Mariana. Então, Mariana é uma cidade também muito linda. Olha a arquitetura de Mariana. Ruas de pedras, a arquitetura toda colonial, ou seja, as casas, os prédios são todos mantendo o formato daquela época, são feitas restaurações para manter a mesma coisa, manter a história, né? Essa rua aí, ó, é a Rua Dom Silvério, no centro histórico da cidade de Mariana. Aí a curiosidade que diz aqui é que Mariana, em 8 de abril de 1711, é a criação da Vila Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo e Albuquerque. Já em 14 de abril de 1712, com a aprovação de Dom João V, com modificação do nome para a Vila de Nossa Senhora do Carmo. Agora vamos ver Ouro Preto. É maravilhosa essa cidade de Ouro Preto. Aqui tem a igreja matriz e do lado temos aqui, ó, esse aqui é um museu. Essa cidade eu já fui, é muito bonita.
Então, ela tinha o nome, quando foi criada, de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e Albuquerque, e depois, no ano seguinte, ela teve modificação para Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, e hoje, Ouro Preto. Agora, Sabará. Sabará é a Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Sabará. Essa foto aqui, ó, dá para ver que é uma foto bem antiga, né? Pela imagem. É uma foto preto e branco, mas existe até hoje, na cidade de Sabará. Que também antes tinha um nome enorme, olha, Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará. Hoje é só Sabará. Diamantina, também é uma cidade muito linda. Observaram que a maioria delas tem a mesma estrutura, que é tudo barroco, da época da história. São cidades que fazem parte do patrimônio histórico de Minas, né? Agora temos Tiradentes. Essa é a que eu fui mais recente. É muito linda. Nessa rua, com certeza, todas as pessoas que vão em Tiradentes passam por essa rua. Ela também é uma rua do centro histórico da cidade. E a curiosidade também está no nome, olha só. Suas denominações foram Arraial Velho de Santo Antônio e Vila de São José do Rio das Mortes. E hoje ela é Tiradentes. Outra cidade também que tem a mesma estrutura é São João del Rei. Olha só. Essa rua aí é a Rua Santo Antônio, Caminho dos Bandeirantes, e conhecida como Rua das Casas Tortas, na cidade de São João del Rei. Olha só como que está o passeio, ó, dá para definir direitinho, que elas não seguiram uma linha reta. Então, por isso que foi denominada esse nome. Dá para identificar direitinho na foto, né? E também passou por vários nomes. A cidade de Cerro. Essa é a Capela de Santa Rita. Tem uma longa escadaria. Esta está na parte mais alta da cidade, de onde se tem uma atraente vista. Agora esta é Congonhas. Também é muito linda. Cidade de Congonhas, todas essas obras, essas estátuas que tem em volta da igreja, são obras do Aleijadinho, daquele que nós falamos aqui anteriormente. E esse então é o Santuário do Bom Jesus de Congonhas, no alto histórico da cidade de Congonhas. Nessa cidade tem o Santuário de Bom Jesus. Agora vamos ver um pouquinho, antes de falar do mapa, além dessas cidades que nós falamos, existem muitas outras que têm partes importantes que contam a história de Minas Gerais. Então agora nós vamos visualizar o mapa do estado de Minas. Então esse grande aqui é o mapa de Minas, certo? É o de Minas. Agora, quero que vocês entendam o seguinte. Esse mapa pequenininho que está aqui do lado, esse é o mapa do Brasil. Então, para entendermos, Minas Gerais está dentro do nosso país, que é Brasil. Então, olha, tem o Brasil, Minas Gerais está dentro do Brasil, e dentro de Minas Gerais está diversas cidades, entre elas a nossa cidade de Ubá. Então, vamos encontrar a cidade de Ubá.
Antes de encontrar, vamos ver o seguinte. Então, o estado de Minas Gerais, ele está subdividido em várias partes. Então, cada cor que está no mapa de Minas é uma região de Minas. Então, Minas Gerais está dividida em 17 partes. E o que mais nos interessa no momento é onde está a nossa cidade. Então, a nossa cidade está aqui, ó, nessa partezinha rosa. Vou tentar aumentar a imagem. Nessa parte rosa está então a cidade de Ubá, que está na zona da mata. Então, se a gente olhar na legenda, ó, na legenda nós podemos identificar todos os nomes das sub-regiões de Minas Gerais. Então, Noroeste, Norte, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Alto Jequitinhonha, Central, Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Metropolitano, Oeste, Caparaó, Mata, que é a região que nos interessa, onde nós estamos localizados, Vertentes, Sul, Sudoeste, Triângulo Norte e Triângulo Sul. E aqui está a nossa cidade, Ubá. A bandeira e o brasão de Minas Gerais. Os símbolos oficiais são textos visuais ou imagéticos eleitos em determinado momento para representar elementos significativos da história e das tradições de um município, estado ou país. Em Minas Gerais não é diferente. A bandeira e o brasão de Minas possuem imagens e textos que nos fazem pensar a sua história e memória, além de elementos culturais, econômicos, políticos e sociais que atravessaram os tempos. A bandeira de Minas Gerais é branca, com um triângulo equilátero vermelho no centro, contornado com a expressão "libertas quais será também", que significa liberdade ainda que tardia, inspirada num verso de um poema do poeta romano Virgílio. A história da bandeira de Minas Gerais remonta à Inconfidência Mineira. Os chamados Inconfidentes fizeram vários esboços, ou seja, os chamados Inconfidentes daquela época fizeram vários desenhos da bandeira, mas com sua configuração atual, ela foi regulamentada por um decreto estadual de 1963. Agora, o brasão. O brasão é esse desenho ao lado. A oficialização do brasão de Minas Gerais data de 1891. Ele apresenta elementos relacionados à mineração, lampião e ferramentas. Está vendo ao centro? Tem lampião e ferramentas, demonstrando a época da mineração, certo? As lutas pela liberdade e a tradição agricultora do estado à época da oficialização. Então, aqui temos galhos de fumo, né? E também galhos de café. E, além da estrela de 5 pontas, representando o pertencimento de Minas Gerais à União Federativa. Então, a estrela aqui significa o pertencimento de Minas Gerais à União Federativa. Agora vamos falar um pouquinho das principais atividades econômicas de Minas Gerais. Então, é a mineração, que já falamos anteriormente, a questão do ouro, dos minérios. Então, olha só, Minas Gerais é muito importante para a economia nacional em vários setores, isso até hoje, como na extração de minério, agricultura, arte e outros. É repleta de tradições, mas também de modernidade. Não devemos deixar de lembrar da contribuição dos povos negros que, escravizados, foram trazidos para o estado e assim deram significativa contribuição para o desenvolvimento urbano, econômico, cultural e tecnológico. A extração do minério foi uma das atividades principais da economia mineira e contribuiu para o rápido processo de ocupação e urbanização da capitania de Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Como já podem ter ouvido, a exploração mineral ocorrida no território mineiro contou com conhecimentos e técnicas trazidas pelos povos africanos. Então, olha só, saiba mais. Os povos escravizados que estavam presentes nas minas faziam parte
da sociedade colonial brasileira e trouxeram técnicas elaboradas para a extração do ouro em Minas Gerais no século XVIII. Então, a imagem mostra isso, né? Que não era simplesmente com um tipo de ferramenta, eles usavam técnicas para fazer essa extração. A agricultura. No Brasil colonial, as atividades econômicas estavam relacionadas ao modelo agropastoril, sobretudo ao plantio de cana-de-açúcar e do café. Contudo, em Minas Gerais, durante o século XVIII, a mineração foi a principal fonte da economia, concentrando empreendimentos, esforços e maior parte da mão de obra. Então, quer dizer que, embora no Brasil, naquela época, a maior produção era de cana-de-açúcar e do café, Minas Gerais ainda estava diferente devido ao minério, a mineração que tinha aqui. Então, eles exploravam isso, faziam disso a atividade econômica principal. Dessa forma, a cafeicultura só foi introduzida no século XIX. Porém, o café logo se tornou a principal atividade no ciclo primário de exportação. O vigor das atividades agrícolas fez com que o contingente de escravos se mantivesse no território ao longo do século. Então, até a abolição da escravatura, existiam os escravos no território de Minas Gerais. A cana-de-açúcar e derivados, principalmente o álcool, sempre estiveram atrelados às políticas tributárias relevantes no âmbito da economia regional de Minas Gerais. Ou seja, a cana-de-açúcar, ela sempre teve esse processo pensando no imposto que iria gerar com a venda daquele produto. Um dado importante é que Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior diversificação de produção agrícola em 2018. Dentre os 63 produtos produzidos em larga escala no nosso país, 50 são cultivados no território mineiro. Destaque-se ainda que 6 entre os 10 maiores produtores de café do Brasil estão localizados em Minas Gerais. Ou seja, então, mais da metade dos produtores de café do Brasil todo concentra-se no estado de Minas Gerais. A bovinocultura de leite. A produção de leite é também muito grande no estado de Minas Gerais. O estado é considerado como um grande produtor em relação ao cenário nacional, uma das atividades mais importantes no setor agropecuário. A pecuária leiteira gera emprego e renda, contribuindo significativa para a captação de renda das famílias no campo. Algumas regiões do estado agregam o uso de tecnologias especializadas ao processo produtivo, mantendo, entretanto, o tradicionalismo entre os produtores das diversas microrregiões. Agora, olha só, temos uma atividade. Nessa atividade é um caça-palavras. Vocês vão procurar as palavras relacionadas no diagrama abaixo. Essas palavras aqui: Casa dos Contos, Congonhas, Furnas, Ibitipoca, Iotim, Mariano Procópio, Mercado Central, Mineirão, Ouro Preto e Pampulha. Algumas das localidades citadas aqui nós já falamos anteriormente, mas Casa dos Contos é um museu localizado na cidade de Ouro Preto. Ibitipoca é o Parque Estadual de Ibitipoca, é uma localização de serra, é um parque protegido pelo IEF, que tem a sua administração através do IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. Esse parque estadual é um local turístico de muita mata, cachoeiras, cavernas, um local muito legal, para quem aprecia a natureza. E ele é localizado na cidade de Lima Duarte, bem próxima daqui da nossa cidade. Eu quero aproveitar esse espaço em branco que tem aqui do lado para vocês fazerem um detalhe para mim. Eu esqueci, no dia que eu passei as páginas para imprimir, eu esqueci de falar para imprimir a capa do PET. Então eu quero que nesse espaço vocês coloquem o nome de vocês
Coloquem assim, PET 300 anos, o nome completo e o meu nome, para identificar. Porque para quem não imprimiu a capa, essa será a primeira página do PET. O dia que vocês forem entregar lá no CRAS, tem que estar identificado, ok? Então, não esqueça de colocar o nome do PET, o nome completo de vocês e o meu nome. Pode usar esse espaço aqui.